Olá, pessoal. Nós estamos aqui retornando. Nós, no capítulo anterior, vimos uma revisão de trigonometria. Esse capítulo aqui, apesar que no material instrucional, na página 113, está falando de limites fundamentais, é porque, na verdade, dentro desses limites fundamentais estão os limites trigonométricos. Existe uma série de teoremas aqui, e o deles, o principal, é o teorema desses que não são de limites trigonométricos. O principal é o teorema do confronto, que é utilizado dentro, ou seja, utilizado duas vezes, inclusive, dentro da demonstração do limite seno x sobre x, quando x tende a zero, que a gente vai ver que é um limite fundamental, tá? Porque você faz esse limite pela direita e pela esquerda olhando para o ciclo trigonométrico, tá? E aí, aqui tem vários teoremas do confronto, porque o x é finito, no outro é infinito, aí vai se repetindo vários teoremas. E aí tem uma série deles, e a parte que nos interessa aqui, nesse capítulo, né, são esses, a partir do 63, limite de seno x quando se tende a é só substituir, porque não causa problema, não causa indeterminação nenhuma, cosseno a mesma coisa. O problema, e o principal teorema, é esse aqui, que é o limite trigonométrico fundamental. Seno de zero é zero, e se eu jogar zero embaixo, vai dar zero sobre zero, que é aquela indeterminação, que é quando nós tínhamos que ter técnicas para resolver. Pela demonstração, você consegue demonstrar, usando lá o teorema do confronto, a demonstração, inclusive, é muito bonita, tá? Você vai chegar ao valor 1. Tá? Então, na verdade, a maior parte dos exercícios de limite trigonométrico, eles são recorrentes, ou seja, você tem que colocar o exercício nessa forma aqui. Só que essa forma aqui, o aluno às vezes decora, sendo x sobre x, x tendendo a zero é 1. Eu vou fazer um pouco diferente. Limite do seno da coisa sobre a coisa com a coisa tendendo a zero dá 1. Coisa. Porque aqui está x. Tudo bem, foi demonstrado assim. Mas se tiver um tereco-teco enorme aqui, um tereco-teco enorme aqui, um tereco-teco enorme aqui tendendo a zero, dá 1 do mesmo jeito. Tereco-teco é qualquer termo, mesmo que possa parecer complexo. Existem outros exercícios baseados em outros teoremas. Tá? Quando for o inverso também dá 1, tá? Tangente x sobre x também dá 1, esse aqui dá meio. Todos esses teoremas aqui, eles são utilizados nesses exercícios. Entretanto, a gente vai se fixar nos exercícios que estão associados a esse teorema. Por quê? Porque daqui a pouco, né, entrarmos em derivadas, etc., nós vamos aprender uma forma bastante fácil e que, para o problema do limite, ele funciona bem. Ele só criaria problema, essa técnica, que é a regra de L'Hopital, né? O teorema de L'Hopital, na verdade, são mais de um teorema, tá? Mas a gente costuma chamar de regra de L'Hopital, ele resolve muito fácil aqui, isso aqui, entendeu? Porque quando for ver isso, você vai ver que isso aqui sai em segundos, tá? Contanto que tenha certas coisas acontecendo, tá? A gente vai ver isso lá com bastante cuidado quando der a regra de L'Hopital. Então, esses outros aqui, ó, principalmente esses aqui, os exercícios estão aqui. Eu gostaria até que, se você está estudando comigo, etc., você lesse. Mas, na prática, a grande maioria das provas vai fazer recurso, vai voltar a bater nisso aqui. Tá? Então, nós vamos ver os modelos dos exercícios agora e começar aqui, vamos ver uns 2, 3 modelos no máximo, tá? Que eu vou me fixar nesse modelo aqui. Tá? Porque se eu fosse fazer uma prova, eu ia botar uma coisa parecida com essa. Então, olha só. Eu vou voltar aqui, ó. É o limite do seno da coisa sobre a coisa com a coisa tendendo a zero dá 1. Esse aqui, qual é a diferença? Opa, aqui está 4x. Aqui é seno da coisa. Sobre a coisa, não é não. Está diferente. Então, como é que eu vou pegar isso aqui e vou transformar numa forma semelhante àquela? Esse aqui é mais facilzinho, depois vem o outro aqui que dá pior, porque esse aqui, pelo menos o x tende a zero. Nesse aqui, o x está tendendo a 1. Tá? Então, esse é um caso fácil, e esse aqui já é um caso mais complicado, tá ok? Então, vamos ver. Eu preciso conseguir aquela forma. Então, o que eu fiz? Dividi em cima e embaixo por x, porque
eu não posso ter seno sobre seno, eu tenho que ter o seno da coisa sobre a coisa com a coisa tendendo a zero. Então, eu dividi numerador e denominador por x, mantive a proporção. Depois, olha aqui, como eu não vou, fica difícil eu tirar o 4x daqui de dentro, eu boto 4x aqui, mas para eu botar um 4 aqui, eu tenho que multiplicar por 4 em cima, porque 4 sobre 4 é um elemento meu da multiplicação. E no de baixo, eu estou botando um 3 embaixo, um 3 aqui. Então, olha como é que está mudando a cara disso aqui. Isso aqui é um artifício algébrico que a gente está utilizando, né? Não está violando nenhuma lei da matemática, porque aqui é a mesma coisa que eu multiplicar por 1, aqui também, tá? E aí eu cheguei nessa forma aqui. Eu sei que limite do quociente é o quociente dos limites. Olha o que está acontecendo. Já está ficando mais parecido. Limite do quociente vezes a função, limite da constante vezes a função é a constante vezes o limite da função. Olha como é que já está ficando, fiz em cima e fiz embaixo. Olha como é que já está ficando mais parecido. O problema é que aqui já está limite do seno da coisa sobre a coisa, mas não é a coisa tendendo a zero. O que eu faço, então? Então, eu faço uma parte e faço a seguinte brincadeira. Eu vou fazer uma substituição de variável. Por isso que eu dou tanta atenção a esse tipo de exercício, porque vale a pena a gente ir treinando desde agora a substituição de variável. Porque lá na integral, substituição simples é o feijão com arroz nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. Então, o aluno vai acostumando a fazer substituição de variável. Então, olha só, eu tenho isso aqui e quero reescrever como se fosse o limite do seno da coisa sobre a coisa com a coisa tendendo a zero. Mas como é que eu passo daqui para cá? Muito simples. Eu pego esse 4x e chamo de P. Como eu peguei o 3x, chamei de T. Mas vamos um de cada vez. Se P vale 4x, se o x tender a zero, para onde tende P? Se o x tender a zero, 4 vezes 0 é zero. O P também tende para zero. E aí eu posso reescrever isso aqui, ó, no lugar do 4x, eu vou botar... Onde é que eu botei? Está aqui. Eu vou botar P. Em vez de ser seno de 4x, eu vou botar P, porque eu estou substituindo. Embaixo, 4x, eu boto P. E a substituição da tendência, quando o x vai para zero, P vai para zero. Olha como é que ficou limite do seno da coisa sobre a coisa com a coisa tendendo a zero. E aqui eu faço a brincadeira, naturalmente eu não vou chamar de P, vou chamar de outra letra, né? Eu chamei que T era o 3x. Tá? Se o x tender a zero, para onde tem de T? Para zero. E aí fiz a substituição de variável aqui também. Então, ou seja, eu sei que isso aqui agora vai ser escrito assim, e isso aqui vai ser escrito assim. E todos os dois estão dando 1. Então, eu vou ter 4 vezes 1 vezes 3 vezes 1, que é 4 terços. Está resolvido. Ok? Se necessário, ler 2, 3 vezes. E agora vamos para o caso difícil. No caso difícil, é muito parecido. Lá era 4x, seno de 4x sobre 3x. Aqui é πx, 3πx, tá? Mas não é grande confusão. O abacaxi aqui, inicial, é que x não está tendendo a zero, está tendendo a 1. Então, a primeira substituição de variável é com relação ao valor x. E aí vocês vão ver que o macete que você vai escolher para que a futura coisa que vai aparecer fique tendendo a zero, você vai pegar, por exemplo, uma letra T, W, o que você quiser, e vai fazer o seguinte: para isso tender a zero, você faz esse menos esse. Ó. Se t for igual a x menos 1, como o x tende a 1, o t vai tender a zero. E aí você vem aqui e substitui. Ó. Se o x tende a 1, o t tende a zero. Onde tinha πx, agora vai ter π. Se t é igual a x menos 1, x é igual a t mais 1. Π t mais 1. E aqui 3π t mais 1. E vai fazer, como é seno disso tudo, isso aqui é o argumento do seno, você vai fazer a distributividade e vai cair naqueles casos de seno de A mais B, que nós vimos como uma das fórmulas lá da revisão de trigonometria, que eu falei, não, se precisar eu dou, etc. Mas eu falei até que tinha musiquinha. A musiquinha de seno de A mais B é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, vamos ver se foi isso que eu fiz aqui. Ó. Se isso é seno de A mais B, o A é o πt e o B é o π. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Fiz isso em cima e fiz isso embaixo. Ó. O troço cresceu. O T está tendendo a zero. E eu sei que o seno de zero é zero. Cadê onde é que está? Opa, desculpe. O seno de zero é zero. Mas aqui é πt, né?
Mas vamos ver aqui com calma. O cosseno de zero dá quanto, hein? Cosseno de zero. Nós não vimos lá que você tinha que fazer esse estudo, cosseno de zero. Cosseno é aquela parte de baixo. Quando vai chegando lá, ele vai ficar no tamanho de 1. Então, o cosseno aqui é π, né? Π é do outro lado. Zero, π é do outro lado. Então, mas vai dar no mesmo. Quando você for fazer, pega o círculo, faz o cosseno de π, que você vai ver que o cosseno de π vai dar 1. E aqui vai sobrar πt. Aqui, ó, o seno, que é aquela alturinha, né, que nós vimos no triângulo retângulo, quando eu estiver fazendo seno de π, o seno de π está tendendo a zero. Então, esse valor é zero. Zero vezes alguma coisa é zero. E o cosseno de π é 1. Então, esse pedaço aqui está indo para zero. Esse pedaço aqui está sendo 1 vezes o seno de πt. Vai sobrar o seno de πt. E aqui é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Qual é a diferença entre o cosseno de π e de 3π? Que aqui deu uma volta e meia. Mas o cosseno continua tendendo a 1. Então, isso aqui é 1 vezes isso, que dá isso. E aqui, qual é a diferença do seno de π para o seno de 3π? É que deu uma volta e meia. Aqui deu meia volta. Aqui deu uma volta e meia, o mesmo valor, é zero. Zero vezes alguma coisa é zero. Então, esse pedaço vai dar zero, esse pedaço vai dar zero, aqui vai dar 1, vai sobrar seno de πt sobre 3πt. O que aconteceu? Isso aqui, ó, nós acabamos de recair no caso anterior. Agora é só, quando você chega aqui, né, ó, desculpe aqui, é você repetir o procedimento que você teve no exercício anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar πt em cima e πt embaixo. Aqui, ó, πt em cima e πt embaixo, não mudei a proporção. Ok? Então, eu já tenho agora o seno da coisa sobre a coisa. Aqui, eu não tenho ainda do mesmo jeito, mas aí só falta o 3. Eu boto 3 em cima e 3 embaixo, como se fosse 1, e aí eu fico com o seno da coisa sobre a coisa. Esse 3, como é limite da constante vezes a função, ele pode sair. Aqui eu fiz duas operações. Eu saí com 3 e fiz também limite do quociente e quociente dos limites. E cheguei nessa situação aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu já tinha substituído o x por t. Agora eu vou ter que substituir o x por πt. Porque quem tem que tender a zero é o argumento do seno. Aí eu vou fazer o seguinte, para eu poder fazer essa substituição, eu vou chamar o P de πt e me pergunto, se o t tender a zero, para onde tende o p? Pô, se eu botar zero aqui, vai dar zero também, o p vai tender a zero. E no de baixo, eu vou fazer o seguinte, w é igual a 3πt, e pergunto, se t tendendo a zero, se t, que é a outra variável que eu estou usando, eu poderia até usar, olha aqui, ó, eu usei a mesma, mas não é o ideal, tá? Não, T está certo. Uma eu chamei de P, outra eu chamei de W. Desculpe, né? Desculpe. É o W. Eu fiz certo. Então, eu chamei W de 3πt e pergunto, se o T tender a zero, o 3πt vai tender a zero. Então, eu posso reescrever esse assim, ó, e esse assim. E aí eu vou ter o limite do seno da coisa sobre a coisa com a coisa tendendo a zero, que dá 1. E aqui eu também vou ter o limite do seno de outra coisa sobre outra coisa com outra coisa tendendo a zero, também dá 1. E com isso eu vou chegar, substituindo aqui, vou substituir um em cima, um embaixo. Aqui já tinha, é como se tivesse um na frente, 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 1 é 1, que dá 1/3. Tá? E esses outros exercícios aqui, ó, eles são só para fazer uma leitura, etc. Aqui tem uma parte que eu já fiz na base da revisão, os binômios de Newton, aqui está mais sofisticado, que eu fiz lá nos primeiros capítulos, naqueles primeiros capítulos que eu dei, não, foi produtos notáveis, etc. Só que aqui está na forma de combinações. Não precisa tanto lá para o curso de cálculo 1, aquele outro jeito lá é mais simples. Tá? Aqui eu estou fazendo coluna, etc. Mas aqui ficou mais parecido, tá vendo? Mas o aluno que tem tempo, principalmente de estatística, que já deve ter estudado um pouco de análise combinatória, aí ele faz isso com tranquilidade. Tá? Tá aqui os binômios de Newton, tem uma revisão, um polinômio de enésimo grau escrito na forma do binômio de Newton. Tá? E aí tem uma série de coisas que essa parte aqui, o aluno que está fazendo o curso comigo agora, escrito, etc., nem precisa fazer isso tudo, não. E esses exercícios aqui, ó, dentro daquelas listas de trabalho que eu passei para vocês, são só os exercícios, são só esses exercícios aqui iniciais, ó, que é para fazer, tá? Não é para
perder tempo com isso aqui, não. Isso aqui é legal para quem tem tempo extra. Aí vem uma série de exercícios ligados a isso, mas não. Agora, esses aqui, ó, resolva, se possível, os seguintes limites. Aqui eu estou usando o limite lateral, mas eu recomendo aquela técnica mais aritmética, do 4 mais delta, 4 menos delta. Então, apesar de estar resolvido com outra técnica, tá? Eu prefiro que o estudante faça aquele outro jeito, tá? No trabalho que eu passei. Tá? Então, aqui tem vários, etc. Então, eu prefiro sempre aquela outra técnica. Tá? Essa técnica aqui, apesar de parecer um pouco mais rápida, ela induz o estudante mais a erro. Tá? E tem essa lista toda aqui para o cara fazer. Ó. Olha aqui um exercício daquele tipo, da que a gente acabou de ver de limite trigonométrico. Esse também é a mesma coisa. Tá vendo? Esses aqui, olha só, eu vou fazer o seguinte: aqueles primeiros vocês fazem. Esse 17 aqui, tá? Que não sejam esse modelo aqui, ó, que não sejam esse modelo que esse eu queria que vocês investissem. Tá? Mas esses outros modelos aqui, quem quiser ler, lê, quem não quiser, mas não precisa fazer no trabalho, não, tá? O 17, 18, 19, esses não precisa. Esse aqui também não faz, né? Só faz esses iniciais aqui, tá? Só faz esses iniciais até o exercício 16. Tá? Então, como eu passei um trabalho para quem está inscrito, então façam só esse pedaço de lista aqui só até o 16 e deixa o resto só para uma eventual leitura, tá? Para vocês terem aí, tá? E o próximo capítulo, que nós terminamos aqui, vai ser no próximo vídeo, a continuidade, tá? Que tem a parte de apostila e tem também uma parte que eu fiz à mão, que me parece que está mais fácil. Pessoal, até o próximo vídeo, tá?